A primavera chegou a Seul, mas dentro de Ji-won o inverno ainda não havia terminado. As cerejeiras floresciam, o ar cheirava a renascimento, mas ela sentia um vazio frio entre o peito e a memória. Fazia um ano desde o acidente de trem, o dia em que o mundo apagou. Sobreviveu, mas parte de sua história ficou soterrada entre o ferro e o fogo. Lembrava do ateliê dos pais, dos quadros inacabados, mas havia algo, ou alguém, que escapava de cada tentativa de lembrar. Às vezes acordava com os olhos úmidos, o coração acelerado e uma dor inexplicável, como saudade de quem nunca existiu. A médica dissera que o trauma poderia bloquear lembranças dolorosas, que elas voltariam quando ela se sentisse segura. Então Ji-won tentou pintar até lembrar. Criou uma nova exposição, fragmentos do que não lembro. Eram telas com rostos sem olhos, mãos que quase se tocavam, trilhos cobertos por pétalas. As pessoas achavam poético. Ela sabia que eram tentativas de reconstruir um passado que o cérebro havia apagado para poupá-la. Mas o que mais a perturbava eram os sonhos. Desde o acidente, sonhava sempre com o mesmo homem, sentado diante de um piano em um campo florido. A melodia era triste, mas tinha algo de familiar, como um chamado. Ela nunca via o rosto dele, apenas ouvia o som, e toda vez acordava chorando. Na manhã da montagem da exposição, o curador lhe contou. Convidamos um pianista para tocar na abertura. Seu trabalho parece pedir música. Ela concordou. Talvez o som preenchesse o que faltava. A galeria estava silenciosa. Ji-won ajustava a iluminação quando, de repente, ouviu as primeiras notas do piano vindo do andar de baixo. A melodia percorreu o ar como um sopro de lembrança. Ela parou. O coração perdeu o compasso. Era a música do sonho. Desceu lentamente as escadas. Cada degrau soava como um passo em direção ao desconhecido. No salão principal, um piano preto de cauda. Sentado diante dele, um homem jovem, concentrado, tocava de olhos fechados. Quando ele percebeu sua presença, levantou o olhar. Os olhos dos dois se encontraram, e o tempo parou. Ji-won sentiu um arrepio percorrer a espinha. Havia algo naquele rosto, não exatamente familiar, mas profundamente conhecido. Ela sussurrou quase sem voz. Eu já ouvi essa música antes. O pianista a observou com intensidade. Por um instante parecia lutar contra algo dentro de si. Então respondeu baixo, quase um murmúrio. Eu também já vi você antes. Entre o fogo e o som do metal. O chão pareceu se mover. Ji-won cambaleou, o corpo inteiro reagindo ao nome sem nome do passado. E pela primeira vez desde o acidente, os fragmentos começaram a doer, como se a memória, cansada de esperar, quisesse finalmente ser lembrada. Naquela noite, Ji-won não conseguiu dormir. A melodia do piano ainda ecoava dentro dela, repetindo-se como uma lembrança teimosa. O som parecia ter encontrado um espaço esquecido no coração, algo que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Na manhã seguinte, ela voltou à galeria para os últimos ajustes da exposição. Quando chegou, o salão estava vazio, exceto por ele, o pianista. Desculpe, disse ela hesitante. Não sabia que já estava aqui. Ele levantou a cabeça devagar, ensaiando. O som é melhor quando o lugar ainda está vazio. O nome dele era Seo Min-jae. Falava pouco, como quem escolhe as palavras para não ferir o ar. Ji-won tentou parecer natural, mas as mãos tremiam. Aquela música... começou. Eu sonhei com ela. Desde o acidente, ele a olhou, surpreso. Sonhou? Sim, sempre o mesmo som, o mesmo campo, o mesmo piano. Um silêncio estranho se formou. Min-jae baixou o olhar, tocando uma tecla suave, como quem procura coragem. Essa música, eu a compus no hospital, disse. Depois do acidente de trem, o coração de Ji-won disparou. Você também estava lá? Ele assentiu. Era o pianista convidado para o evento beneficente naquele dia. Estava no último vagão. Ji-won respirou fundo. As imagens voltaram em lampejos. O barulho de ferro se partindo. Gritos, o cheiro de fumaça. Eu lembro de mãos me puxando, murmurou. Mãos fortes. E uma voz dizendo, aguente firme. Min-jae ficou imóvel. Fui eu. O mundo pareceu parar.
Ela o encarou, procurando nos olhos dele algo que confirmasse o que o coração já sabia. Ele continuou. Eu tentei tirar todos de lá. Consegui salvar só uma pessoa, você. Ji-won não soube o que dizer. O silêncio entre os dois era pesado demais, quase sagrado. Por instinto, ela se aproximou do piano. Pode tocar de novo? Pediu. Min-jae assentiu. A música encheu o salão, suave, triste e bonita demais para caber em um só corpo. Ji-won fechou os olhos e deixou as notas guiá-la. Cada acorde trazia uma lembrança. O tremor, o som metálico, o grito e depois... ou nada! Mas também o toque firme que a manteve viva. Quando a melodia terminou, ela estava chorando. Por que essa música parece pedir perdão? Perguntou. Ele respondeu com voz baixa. Porque foi feita para isso. O silêncio seguinte foi diferente. Não era vazio, era promessa. Sem perceber, Ji-won sorriu entre lágrimas. Talvez o destino tivesse dado a ela não apenas um salvador, mas o homem que guardava o som daquilo que ela havia perdido. E enquanto o sol entrava pela janela, a primavera pareceu florescer também dentro dela, pela primeira vez em muito tempo. Depois do ensaio na galeria, Ji-won passou o resto do dia com uma sensação estranha, como se o corpo já tivesse entendido tudo e a mente estivesse atrasada. Saber que seu Min-jae estava no mesmo trem que ela, saber que foi ele quem a tirou de lá, era como encontrar uma peça do quebra-cabeça, mas ainda faltava a imagem inteira. Naquela noite, a memória voltou de um jeito diferente. Não como sonho bonito, como lembrança crua. Ela ouviu novamente o apito do trem, o metal vibrando, pessoas conversando. De repente, o estalo, o impacto, o mundo virando de lado. E no meio do caos, uma coisa clara, o som de um piano. Não o instrumento em si, mas o tema que Min-jae tocara na galeria. Ele devia estar ensaiando com fones ou cantarolando. Aquela melodia se misturou ao barulho da tragédia e ficou gravada nela. No dia seguinte, Ji-won chamou Min-jae para um café perto da galeria. Precisava ouvir dele, não dos jornais. Quero que você me conte tudo, disse direta. Não o que saiu na TV, o que aconteceu de verdade. Ele respirou fundo. Eu estava no último vagão. Íamos fazer uma apresentação de caridade. Houve uma falha no sistema de freio. Quando o trem descarrilou, a maior parte do impacto foi nos vagões do meio, onde você estava. Ele fez uma pausa, como se visse tudo de novo. O vagão começou a pegar fogo. Eu ouvi alguém chorando, dizendo que não queria morrer. Era você. Consegui abrir a porta, mas ela estava presa entre as ferragens. Ji-won engoliu seco. A garganta ardeu. Eu lembro da sua voz, sussurrou. Min-jae continuou. Tirei você primeiro. Quis voltar para pegar os outros, mas... Ele olhou pela janela envergonhado da própria limitação. Não deu tempo. O silêncio caiu entre os dois. E desde então eu toco aquela música, completou. Porque eu não pude salvar todo mundo. Então toquei pelo que ficou. Ji-won o observou. Não havia vaidade no que ele dizia, só culpa. Min-jae, por que você não voltou à minha procura? Eu voltei. Ele riu sem humor. Vi sua foto na matéria sobre recuperação. Pensei em falar com você. Mas como chegar dizendo, oi, fui eu que te vi sangrando? Eu não queria ser lembrança de dor. A sinceridade dele a desmontou. Ela bebeu um gole de café e deixou o silêncio assentar. Sabe o que é estranho? Disse. Quando acordei, todo mundo me contou do acidente. Mas ninguém contou de você. E mesmo assim, eu sonhava com o seu som, como se o meu corpo tivesse decidido lembrar de você primeiro. Ele a encarou com um brilho diferente nos olhos. Talvez porque naquele dia você me ouviu antes de me ver. A frase ficou pairando. Era verdade. Tudo o que ela tinha daquele momento era o som dele. Não o rosto, não o uniforme, não o relógio. Só o som. E agora, sentada diante dele, Ji-won começou a perceber o que aquilo significava. A memória dela não havia escolhido o acidente. Havia escolhido o homem que segurou sua mão. Quando saíram do café, a primavera estava no auge. Pétalas caíam sobre a calçada como neve rosada. Ji-won olhou para o céu e pensou, se o tempo me devolveu o som,
Talvez esteja pronto para devolver o resto, mas o que ela ainda não sabia é que o resto incluía uma verdade mais dura. Min Jae não estava apenas no trem, ele estava na cabine, e isso mudaria tudo. Nos dias seguintes, Ji-won e Min Jae passaram a se encontrar quase todos os dias, ora no café, ora na galeria, ora no silêncio das tardes de primavera. Ele tocava, ela pintava. Não combinavam nada, apenas deixavam o tempo costurar o que o destino havia rasgado. A música dele parecia curar feridas invisíveis. Quando os dedos dele tocavam as teclas, o som fazia algo dentro dela florescer. E, aos poucos, os sonhos mudaram. Agora, no lugar do campo florido, ela via o trem, mas sem medo. Havia calma, e o som do piano acompanhava a lembrança. Era como se o trauma estivesse se transformando em melodia. Certa manhã, o curador da galeria propôs um evento conjunto, uma exposição com pintura ao vivo e piano ao fundo, um diálogo entre cor e som, explicou ele. Arte nascida da memória. Ji-won aceitou, entusiasmada. Min Jae hesitou. Tenho medo de transformar o passado em espetáculo, confessou. Ela sorriu. Não é espetáculo, é redenção. Naquela tarde, foram juntos escolher o piano, enquanto um funcionário testava o instrumento. Min Jae se afastou para atender uma ligação. Ji-won, distraída, olhou sobre a mesa do escritório do dono da loja. Havia recortes de jornais antigos sobre o acidente de trem. A manchete dizia: falha humana na cabine pode ter contribuído para a tragédia. E logo abaixo, uma foto antiga, um homem de uniforme, de costas. O nome parcialmente visível, COM. O coração dela parou. O nome era dele. A imagem girou. O som do piano, o fogo, o medo, tudo voltou num só golpe. Min Jae desligou o telefone e percebeu o olhar dela. O mesmo olhar de quem acaba de ver o abismo. Ji-won, era você, ela disse, a voz trêmula. Você estava na cabine. Ele não tentou negar. Sim, o silêncio que se seguiu foi cruel. Ela recuou um passo. Por quê? Porque nunca me contou. Min Jae respirou fundo, o rosto pálido. Porque eu não quis que você lembrasse de mim como o homem que destruiu a sua vida. Mas você destruiu. O grito dela cortou o ar. Você dirigia aquele trem. E eu também fui o primeiro a correr para te salvar, respondeu, com os olhos marejados. Eu tentei frear. Juro que tentei. As lágrimas dela vieram como chuva de primavera, silenciosas, mas incessantes. Você devia ter deixado eu morrer, murmurou, virando o rosto. Ele fechou os olhos, como se cada palavra fosse uma lâmina. Eu não podia. Não depois de ouvir sua voz pedindo ajuda. Ji-won se afastou, incapaz de olhar para ele. Saiu da loja sem dizer mais nada, deixando-o com o som do próprio arrependimento ecoando pelos corredores. Naquela noite ela tentou pintar, mas o pincel não obedeceu. As cores se misturavam, turvas, sem direção. Pela primeira vez o quadro não era sobre ausência, era sobre raiva. E no centro da tela, sem perceber, desenhou as mãos dele segurando as dela. Quando terminou, o quadro parecia chorar. Chamou-o de A Cor do Arrependimento. Min Jae não apareceu mais na galeria. E no fundo, Ji-won não sabia se sentia ódio ou saudade. Mas enquanto olhava para o quadro, entendeu uma coisa: o amor que nasce do perdão é o mais difícil de pintar, porque exige as cores que a alma teme usar. A primavera seguia seu curso, mas para Ji-won, o tempo parecia ter parado na porta da loja de pianos. Desde o dia em que descobriu a verdade, ela não voltou à galeria. Pintava sozinha em casa, as janelas fechadas, tentando misturar cores que fizessem sentido, mas tudo saía cinza. O som do piano que antes a curava, agora a feria. Min Jae também desapareceu. Fechou-se no apartamento pequeno onde o piano ocupava metade do espaço. Por dias tentou tocar, mas os dedos não obedeciam. A música que antes lhe dava propósito agora soava como castigo. Entre um copo de café frio e outro, escreveu uma carta. Ji-won, tentei esconder o passado para não te ferir, mas percebo que minha mentira te feriu ainda mais.
Se um dia quiser entender, estarei onde tudo começou. Ela leu a carta na porta da galeria, entregue por um mensageiro. Ficou parada por um longo tempo, olhando as pétalas caírem. Sabia onde era. No dia seguinte, viajou até a antiga linha férrea. O lugar estava abandonado, coberto por mato e flores silvestres. O trilho, enferrujado, cortava o campo como uma cicatriz antiga. No centro, próximo a um vagão destroçado, ele esperava. O mesmo homem dos sonhos, agora real, com o peso de quem carrega o tempo nos ombros. Ji-won caminhou devagar até ele. Nenhum dos dois falou. O vento trazia o cheiro de terra molhada e lembranças. Achei que você não viria, disse Min-jae por fim. Eu também, respondeu ela. Ficaram em silêncio, olhando para os trilhos. Ali, entre as flores e os restos do trem, tudo parecia metade vida, metade morte. Eu passo aqui todos os anos, confessou ele, para pedir perdão aos que não consegui salvar. E isso alivia? Nunca, mas me lembra que o perdão é um caminho, não um ponto. Ji-won fechou os olhos. O som do vento parecia o mesmo da melodia dele. O coração ainda doía, mas agora era um tipo de dor diferente, uma dor que queria se transformar. Quando o trem parou, ela disse, eu achei que tinha morrido, mas alguém me segurou e disse, aguente firme. Eu vivi por causa disso. Ela abriu os olhos. E agora percebo que foi essa frase que me manteve viva até hoje. Min-jae olhou para ela, os olhos marejados. Eu não pedi perdão para ser perdoado, sussurrou. Pedi para que você fosse livre disso. Ji-won se aproximou. Houve um instante em que o vento cessou. Ela tocou o braço dele, devagar. Então somos dois tentando ser livres. O sol começou a se pôr, pintando o campo com tons de ouro e ferrugem. Ela olhou em volta. O mesmo lugar que um dia representou destruição agora florescia. As flores silvestres cobriam o trilho, transformando o ferro em jardim. Metade destruição, metade flores, murmurou Ji-won. É assim que quero pintar nossa história. Ele sorriu, triste e grato. E eu quero tocá-la. Ficaram ali até o sol desaparecer. E por um breve momento tudo pareceu em paz. Não havia mais vítima nem culpado. Apenas dois sobreviventes aprendendo a respirar entre as ruínas. Os meses passaram com o ritmo calmo das estações. Quando o verão terminou, a cidade começou a se enfeitar outra vez de flores, e Ji-won sentiu vontade de pintar. Não para fugir da dor, mas para dar cor ao que finalmente entendia. Cada traço agora nascia leve. As telas deixaram de ser fragmentos. Começaram a formar uma história, não sobre o acidente, mas sobre recomeço. No centro da nova exposição, ela colocou um quadro grande, feito de pinceladas em tons de rosa e cinza, metade ferro, metade flores. Chamou a obra de Primavera Incompleta. Era o retrato do lugar onde quase morreu e também onde havia renascido. O evento de inauguração estava marcado para uma tarde chuvosa. A galeria estava cheia, mas o som que dominava o espaço era o do piano sendo afinado. Ji-won não sabia se ele viria. O curador dissera que o pianista convidado pedira para permanecer anônimo. Ela sorriu sozinha. O destino tinha um jeito poético de costurar as coisas. Quando o evento começou, as luzes baixaram. O público se reuniu diante da grande tela. E então o som. A primeira nota do piano. Ji-won reconheceu na hora. Era a mesma música. O som da memória. O eco do trem, a canção que a trouxe de volta à vida. O coração disparou. Ela se virou e o viu. Seu Min-jae sentado ao piano, mais sereno, mais leve. Os olhos dele a procuraram no meio da multidão. Ela não chorou, sorriu. A melodia cresceu, preenchendo o espaço entre os dois. Dessa vez, o som não pedia perdão. Era agradecimento. Quando ele terminou, o público aplaudiu. Mas para Ji-won, o som era distante. Tudo o que ouvia era o silêncio entre um acorde e outro. O mesmo. Silêncio que existia antes de ele dizer, aguente firme. Aquele era o som do perdão. Min-jae se aproximou. Eu toquei como prometi, disse a voz trêmula. Por todos os que se foram. E por você. Ela assentiu. E eu pintei por nós dois. Ficaram diante da tela, lado a lado, observando a mistura de ferro e flores.
Por que primavera incompleta? Perguntou ele. Ji-won respondeu com um meio sorriso. Porque o que a gente viveu nunca vai ser perfeito. Mas ainda assim floresceu. Do lado de fora a chuva parava. O céu abriu devagar e a luz da tarde entrou pela clarabóia, iluminando o quadro. As cores pareciam vivas, respirando. Min-jae estendeu a mão hesitante. Ela segurou. Nenhum dos dois precisou dizer mais nada. O tempo já havia feito o trabalho dele, transformar o que era dor em criação. E enquanto o público se dispersava, eles permaneceram ali em silêncio, ouvindo o eco suave da última nota. A primavera ainda não estava completa, mas talvez nunca devesse estar, porque algumas histórias não terminam, apenas aprendem a florescer, mesmo sobre os trilhos do passado.